médio e longo prazo. Hoje nós fazemos uma visita nesse batalhão, que é uma área da Câmara Federal, que funciona realmente para essa região. Viemos conhecer as instalações junto com o nosso interventor, para vermos a possibilidade de dobrar esse efetivo já de forma imediata. Nós temos uma outra área, para uma construção do batalhão definitivo, uma área de mais de 5 mil metros quadrados, mas essa é uma solução que já se inicia agora, mas a médio e longo prazo. Qual é a nossa ideia inicial? Dar realmente condições necessárias. Nós estamos com os nossos secretários aqui, de obras, de planejamento, para que a gente melhore toda essa estrutura aqui, para que a gente tenha a pronta resposta aqui, no mínimo, mais uns 500 homens. Hoje nós temos 248 homens, a pronta resposta aqui para essa área. E realmente ter um batalhão da segurança dos poderes da República. Então é isso a nossa visita. O presidente Arthur, na parte que precisarmos de autorização para qualquer tipo de infraestrutura que hoje já se colocou à disposição, vou deixar, se tiver algum questionamento sobre isso. Algumas outras medidas também já foram analisadas pelo governo do Distrito Federal. Nós temos a possibilidade de aumentar o voluntário, que hoje nós gastamos 148 milhões e dobrarmos isso para 300 milhões, isso aumenta de forma imediata o número de homens nas ruas. É uma definição que precisa de vir do planejamento, nós já fizemos esses cálculos também, e várias outras medidas estão sendo pensadas junto com o interventor para que a gente tenha o máximo possível de tranquilidade e termos aí uma segurança firme, que nós respeitamos as nossas instituições, a Polícia Militar, a Polícia Civil, e estaremos prontos para qualquer tipo de situação aqui por parte do Governo do Distrito Federal, com o apoio do Governo Federal, com o apoio da Câmara Federal, com o apoio de todos os poderes. Muito obrigado. Governadora, a senhora falou de 248 para 500? A ideia é aumentar de 248 para 500 e, desde que se tenha as condições necessárias aqui, os nossos secretários estão aqui à disposição do interventor e da comandante do batalhão, para que a gente possa tomar todas as medidas necessárias para aumentar esse efetivo. Governadora, a senhora falou de 148 milhões, é do que isso? 148 milhões hoje nós gastamos com voluntário. Para explicar melhor para vocês, o que é o voluntário? O voluntário, o policial militar pode fazer o voluntário, ele ganha por isso, ele tem direito a fazer 10 voluntários somente por mês, porque é limitado até pela condição de saúde do militar, e ele faz 8 horas, e ele consegue agregar a sua renda, um aumento na sua renda. Então, é um pedido já da corporação, a gente tem condição de aumentar de forma imediata, as medidas já estão sendo tomadas pelo secretário de Planejamento. Nós temos também um grupo que está pronto já, que está terminando o curso de formação, são 600 homens também que já estarão prontos em breve também para entrar aí nas nossas forças de segurança. Eu queria só fazer uma pergunta para o secretário com relação à operação que teve hoje. Não sei se o senhor pode comentar a Operação Ulisses, dar mais detalhes sobre o que está acontecendo dessa operação da PR. A gente está ouvindo na CNN também. Desdobramentos, obviamente, do que a Polícia Federal... É porque quem responde por essa operação é a Polícia Federal. A gente está focado nesse momento em conduzir as questões relativas à segurança no DF. Aí essas questões eu peço que você converse com a Polícia Federal. Eu queria saber do senhor sobre a identificação de pessoas que fizeram aqueles atos de vandalismo no último dia 8, Fantástico mostrou bem ontem, via imagens do circuito interno de TV. Aqui deve estar ajudando também na identificação. 10 horas em ponto, nós seguimos ouvindo então essa coletiva de imprensa que ocorre neste momento no Distrito Federal, e mais uma pergunta de uma colega da imprensa, agora para o interventor federal Ricardo Capelli. Vamos ouvir então, na sequência, a resposta de Capelli. Ok. A Polícia Civil do Distrito Federal está atuando em perfeita sintonia com a Polícia Federal, auxiliando, apoiando a Polícia Federal nas perícias, A identificação ela se dá por imagens, por material coletado no campo. É um trabalho comandado pela Polícia Federal, mas a Polícia Civil tem atuado em sintonia. Com relação à presença de profissionais, esse foi um depoimento que eu ouvi de um sargento e de um outro oficial que estava no campo. O sargento, inclusive, ferido, com vários pontos na cabeça, e ele
declarou, ele falou: secretário, nós não estávamos enfrentando apenas manifestantes. Ele falou, existiam homens no campo de batalha, com conhecimento do terreno, com conhecimento de táticas de combate, com características profissionais. Eram homens profissionais que estavam no meio dos manifestantes. Esse é um depoimento para nós muito valioso e que a gente está apurando. Esse depoimento faz parte da investigação, vai auxiliar na identificação das pessoas que cometeram os crimes inaceitáveis que o Brasil inteiro viu no dia 8. Interventor, nesse sentido ainda, na Câmara dos Deputados especificamente foram atacadas lideranças específicas de partidos específicos, principalmente a do PT, que foi o lugar mais afetado. Vocês acham que eles tinham conhecimento da planta da Câmara e que eles miraram esses lugares especificamente? Olha, há indícios, e a investigação está apurando, de que as pessoas que invadiram tanto a Câmara quanto o Palácio do Planalto tinham conhecimento dos locais, quer dizer, conheciam a planta. Isso a investigação está apurando e isso vai nos auxiliar a identificar essas pessoas. Esse é um processo que está em curso, volto a dizer, comandado pela Polícia Federal, com apoio da Polícia Civil. A gente vai chegar nessas pessoas. Sobre o coronel Jorge Eduardo Naim, eu acho, é verdade que ele pediu para tirar folga justamente entre os dias 3 e 8 de janeiro, ele faz parte daquela leva de exonerados, né? Ele solicitou folga nesse período, é verdade. Governador. Quando o senhor fala que tem gente com conhecimentos profissionais, conhecimento local, isso a gente pode entender que eram policiais que de alguma forma estavam trabalhando? Estavam também na manifestação? Eu não posso afirmar isso. O que eu tenho nesse momento é um depoimento de policiais feridos no campo, que eles declaram, e eu tenho plena confiança na Polícia Militar, tenho plena confiança nos profissionais da Polícia Militar, nos oficiais, e eu tenho que considerar o depoimento de um policial ferido e que eles têm muito conhecimento, eles estão acostumados a lidar com manifestantes e a diferenciar o que é um manifestante que pode estar exaltado, pode estar naquele momento de emoção exaltado, isso é uma coisa. E a outra coisa é um profissional. A afirmação dele, para mim, é grave e a gente está apurando. Ele afirma que, ele falou, secretário, nós enfrentamos profissionais no campo. Isso é muito grave e está fazendo parte da investigação. 10h04, nós seguimos aqui acompanhando a coletiva de imprensa, nossos colegas vão fazendo perguntas, eventualmente a gente consegue ouvi-las bem, às vezes você pode ter um pouquinho de dificuldade para conseguir compreendê-la devido ao áudio ambiente, também tem um gerador de energia ali fazendo um barulho danado, mas a gente vai aqui azeitando essas pausas e vamos te contando nós o que está acontecendo. Nós desmontamos o acampamento no dia 9, com absoluta colaboração do Exército, em perfeita harmonia com o Exército. Foi um ato muito importante, porque as investigações estão comprovando, e ontem mais informações vieram à tona de que aquele QG funcionava como uma incubadora de planos contra a democracia brasileira. Mas o que eu tenho de testemunho é que o Exército prontamente colaborou, concordou e foi quem nos auxiliou no desmonte do acampamento que aconteceu no dia 9 e aconteceu de maneira exitosa, o que é mais importante. Aconteceu sem nenhum incidente, sem nenhum ferido, e a colaboração e a participação do Exército foi fundamental para que fosse desse jeito. Interventor, o senhor tem uma atualização dos números de presos, qual a situação deles, tem mais para ser? As audiências de custódia vão terminar no dia de hoje. E aí a gente só vai ter esse balanço ao final das audiências de custódia. Interventor, o Anderson Torres vai continuar no batalhão da PM, vai ser lá o depoimento?
senhor tem alguma informação? Essa é uma questão que está a cargo está sendo conduzida pela Polícia Federal, com a vara de execuções penais, são eles que estão conduzindo esse processo. Presidente Arthur, tem um balanço com relação à Câmara dos Deputados, algum balanço com relação a prejuízo? A gente conversou com o IPAN na semana passada, ainda era muito preliminar também, porque dependia de um balanço de cada uma das instituições, Presidência, Congresso, Câmara e Senado e Supremo Tribunal Federal. Queria saber da parte do senhor um balanço e se tem novas atualizações. Só para o público, por favor. Obrigado. Bom dia, gente. Não, nós não temos ainda isso consolidado. É importante afirmar que houveram muitos estragos, né? A parte da chapelaria, Salão Verde, todas as lideranças do térreo, todas as lideranças que ficam na parte do térreo de acesso, todas as vidraças foram violadas, foram quebradas. O plenário foi preservado com perdas mínimas ali por causa de uma atuação valorosa também da nossa Polícia Legislativa. A sala de reunião dos líderes ali embaixo, perto da TV Câmara, a sala do DEPOL, enquanto eles estavam combatendo, foi agredida também. Então, as obras, né, os acervos, todo o incômodo do vandalismo que foi praticado ainda machuca muito. Todas as medidas estão sendo tomadas de maneira bastante rápida. Nós precisávamos da Câmara funcionando logo no dia após para votar a intervenção, para que a gente tivesse esse quadro mais estabilizado. Essa visita faz parte desse esforço de todos os poderes para que isso aconteça. E a governadora Celina, Interventor Capelli, tem sido muito presentes. A nossa preocupação iminente agora é com a posse de 513 deputados, 81 senadores, seus convidados, seus familiares. Então, todo o planejamento eu entendo que está sendo bem cuidado para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa e com certeza não haverá. A nossa visita hoje aqui, é importante que se diga, num prédio da Câmara, cedido a um batalhão do Distrito Federal, aqui a presença de todos os secretários. O governo do Distrito Federal, com a sua governadora à frente, o Interventor Capelli, os secretários, num planejamento de emergência, preocupação de mais militares aqui para reforçar a segurança nessa área, sensível à democracia brasileira. E logo após, eu acho, já com um planejamento mais a médio e longo prazo, uma construção de um batalhão em proporções maiores aqui na região também. Então, em relação à posse, eu quero saber, o senhor falou em planejamento. Vai ter um esquema de segurança diferenciado? Como que vai ser? É claro que deve ter, né? Nós estaremos tratando do início do ano do Poder Judiciário, a posse dos parlamentares, eleição das mesas do Congresso Nacional. E aí nós temos que ter a clareza de que muitas pessoas vão se deslocar de todos os lugares do Brasil para Brasília. E aí é importante que todos nós estejamos atentos com um plano de segurança preventivo bastante rígido. A ideia é repetir o 7 de setembro em esquema de segurança? Não, aí não é comigo. Aí está aqui o interventor, a governadora. O nosso pedido é para que todos tenham segurança, né? E que nós tenhamos um dia de tranquilidade, porque será um dia bastante emblemático, né? No início dos trabalhos no ano de 23, com a eleição, a posse e eleição das mesas diretoras do Congresso Nacional e o início do ano do Poder Judiciário. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele passou a ser investigado em razão dos pronunciamentos que ele fazia, supostamente instigando as pessoas a agirem dessa Questionamentos forma. agora de um colega da imprensa a respeito da figura de Jair Bolsonaro. Eu não acho, cada um responde pelo que faz, né? Então é como eu disse, o meu CPF é um, o CPF do presidente Bolsonaro é outro. Nós temos que ter calma nesse momento, investigar todos os aspectos. E a nossa fala, ela não muda. Todos que praticaram e contribuíram para esses atos de vandalismo devem ser severamente punidos. Obrigado, gente. Só mais uma coisa, teve 3 deputados eleitos que a PGR pediu para investigar também, supostamente citados. Como é que o senhor vê isso? Pode ser tomado alguma medida? Olha, a princípio, eu conversei com os 3 parlamentares e a PGR foi provocada, né?
Eu tenho, inclusive, agora, às 11 horas, uma audiência com o procurador Aras para pedir a punição daqueles que a Polícia Legislativa conseguiu prender e identificar dentro das dependências da Câmara. Mas eu não vi, nos 3 parlamentares, eu vou citá-los, deputado Nicolas, deputado André e deputada Clarissa, Ceará, Pernambuco e Minas Gerais, nenhum ato que corroborasse com os inquéritos que foram... Não vi a Silvia, não. O que me falaram esses 3. Clarissa Teres, Nicolas Ferreira e André Fernandes. O senhor não viu nenhum ato? No inquérito, não é? Inclusive, com relação, a princípio, ao que está posto, tem postagem de 6 meses anteriores ao fato. Então, se tiverem responsabilidades, todos que tiverem responsabilidades vão responder. Inclusive parlamentares que andam difamando e mentindo com vídeos dizendo que praticamente houve inverdades nas agressões que a Câmara dos Deputados sofreu no seu prédio, né? Então, esses deputados serão chamados à responsabilidade porque todos viram, as cenas são terríveis, violentas, gravíssimas, e a gente tem que ter... Inclusive aquele que gravou no Salão Verde dizendo que não... É justamente isso. Então, eles terão que ser chamados à responsabilidade porque, de qualquer maneira, é um parlamentar eleito e não pode estar divulgando fatos que não condizem com a realidade. Nós trabalhamos a madrugada e o dia e a tarde para que nós pudéssemos fazer a sessão à noite, com 400 pessoas trabalhando para limpar o tapete encharcado, queimado, né? Agora, ninguém foi para as lideranças, né? A gente usou só o plenário da Câmara, que, mais uma vez eu repito, foi preservado, minimamente atingido pelo serviço da Polícia Legislativa. Presidente, ainda nesse sentido das punições, como é que a gente pode esperar que vai ser uma questão tocada pela Câmara ou vai ser tocada pelo Judiciário, pelo STF? Não, tudo vai ser na Justiça, né? A punição para quem praticou crime federal, Polícia Federal, Justiça Federal, a Câmara tão somente vai contribuir para fornecer, como já fez, todas as evidências, filmagens, perícia, contribuir para a identificação dos culpados e ajudar na formulação de leis que impeçam que esses atos se repitam. Obrigado, Janela.